outro tempo, outra coisa. Isso aqui foi um dia que eu estava na escola, o Senhor me falou assim, ó, você dirá que a minha voz abrirá portas que eles não conseguirão abrir. E os guiará, e os tomará, não, e os guiará a toda a verdade, a qual ninguém poderá guiá-los. Eu sou a verdade e a minha voz os levará a toda a verdade, né? Isso aqui foi um assunto que eu estava falando sobre a voz de Deus, o Senhor me mandou eu falar e eu escrevi aqui. Nós temos aqui alguns outros temas também, né? A respeito dos braços do Senhor, né? Uma mensagem que Deus me deu sobre os braços e as mãos de Deus, né? Nós aqui também nós temos um tema de uma mensagem aqui muito importante que Deus me deu, que vai estar nesse livro, que fala sobre os efeitos da unção do seu corpo, né? Os resultados, efeitos da unção do seu corpo, os 4 sinais que você sentirá no teu corpo quando a unção específica estiver sobre você, unção de cura, da palavra de sabedoria, discernimento de espírito, né? Então são algumas coisas aqui que eu estou mostrando para vocês, não dá para mostrar tudo, mas está aqui, né? Sinal que você perceberá quando a unção estiver sobre você, né? Quietude, né? Quietude para ouvir a voz de Deus também. São outro tema de outra mensagem que Deus me deu. Outra mensagem que sobre a voz de Deus também que o Senhor me deu. É muita coisa, querido. É muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. O novo nascimento, a importância de você nascer de novo. E o que significa o novo nascimento, né? Ouça a voz de Deus, né? É um outro tema também de uma outra mensagem. Antes de ministrar, faça essas coisas. São aqui algumas coisas que Deus me deu antes de você começar a ministrar. Nós temos aqui também chaves para, né, chaves para o arrebatamento, né, em espírito. Também é outro tema aqui que é possível, né? Mas esse tema, querido, eu não posso abrir para todo mundo. Eu não posso falar para muitas pessoas sobre isso. Nós vamos estar tratando sobre esse assunto na nossa escola. Nós temos uma portilha que nós vamos falar durante um mês somente sobre o arrebatamento do espírito. Nós vamos mostrar para você que é possível você viver o arrebatamento em espírito todos os dias, né? Nós vamos falar dos níveis de arrebatamento, que é o nível da terra e o nível das mansões celestiais. O nível da terra você pode ser arrebatado a qualquer hora que você quiser. Qualquer hora você pode ser arrebatado, né? A hora que você quiser. E o nível do céu só se você for chamado. Amém? Mas eu não vou falar sobre isso aqui não. Então vamos lá. O porquê que nós devemos ouvir a voz de Deus. Temos mais outros temas que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E a diferença entre chamado e escolhido. Porque tem pessoas, querido, que ela está na fase de chamado, né? Ela está ainda sendo chamada e não escolhida. Então vamos lá. Você será testado. Você será testado antes de você ser chamado por Deus, né? O diabo te testará no campo de batalha. Você será testado, te tentará, aliás, no campo de batalha. Usando o nome de Jesus, a importância de usar o nome de Jesus. Jesus foi levado a obedecer, né? Jesus foi levado a obedecer nos mínimos detalhes, viu? Jesus foi levado a obedecer nos mínimos detalhes. Deixa eu ver aqui outro tema aqui. Escola de profetas, né? Nós temos aqui alguns assuntos, inclusive nós vamos falar agora na escola de profeta, na outra, eu não trouxe, mas, né? Eu não estou em casa agora, mas eu tenho um material, nós vamos começar a escola de profetas, vamos falar muito sobre o ministério profético, viu? Deixa eu ver aqui, nós temos outros temas aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Isso aqui foi tudo material que o Senhor vai me dando e vai transformar num livro, né, irmãos? A presença de Deus, né? Sobre a presença de Deus.
Vamos falar hoje sobre isso, tá bom? A presença de Deus. Moabe contra o rei da Síria. E o segredo da vitória, né? Não nos custa nada vir até Jesus, mas nos custa tudo para servir Ele. Tá bom? São temas que eu estou mostrando para vocês aqui. Acabou. Mas nós temos ainda mais duas dessa aqui ainda, viu? Escrito. Tá bom, queridos? Então sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live. Já começamos, na realidade. A nossa escola, querido, nós estamos com a escola Vivendo o Sobrenatural na Terra nas Dimensões do Espírito Santo. Se você quiser participar da nossa escola, né, onde nós vamos tratar sobre esses assuntos que nós estamos falando, nós vamos tratar sobre arrebatamento espírito, nós vamos estar falando sobre a escola de profeta, muito forte, meu Deus, um material. Nós vamos falar sobre duas apostilas que nós temos, nós vamos falar sobre ativação profética, como ativar o ministério profético, e nós vamos falar sobre o ministério básico, né, o treinamento básico para o ministério profético. Tudo sobre profecia. Muito forte, irmãos, muito forte mesmo. Amém? Então, queridos, está no ar a nossa live. Eu quero nessa noite, aqui, nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar aqui o porquê que muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento com Deus. Por que muitos de nós não conseguimos alcançar assim um nível de intimidade com Deus? Tem pessoas que falam assim, pastor, é oração, é o jejum, é falta de leitura da Bíblia, é falta de ir para a igreja. Eu quero dizer para você, querido, que você pode jejuar, você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode fazer tudo. E você pode ainda também não conseguir ter um relacionamento com Deus. E você vai entender isso hoje nessa live. Amém? Nós vamos falar aqui sobre a onipresença de Deus. Escuta o que eu vou dizer para você. Nós vamos falar sobre a onipresença de Deus e nós vamos falar sobre a fé também. Amém? O nosso estudo vai resumir assim. Mas eu gostaria nesse momento que você anotasse alguns textos aí. Nós vamos começar o nosso estudo aqui hoje no livro do Atos dos Apóstolos. Anota aí se você quiser anotar. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos 19, versículo de número 22. Isso mesmo. Amém? Essa carta aqui mostra o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, se não me engano. Eu acho que é isso mesmo. Irmãos, eu falei errado, viu? É Atos capítulo 17. Por isso que eu estou vendo aqui. É Atos capítulo 17, tá bom? Atos capítulo de número 17. Nós vamos ler aqui Paulo em Atenas e o seu discurso, né? Paulo em Atenas e o seu discurso. Paulo, ele estava na cidade de Atenas, né? Era uma cidade onde o apóstolo Paulo, ele estava fazendo uma missão, ele estava ali fazendo a obra de Deus. E aqui nós vamos ler um texto aqui, e nós vamos entrar nessa questão aqui da onisciência de Deus. Amém, queridos? Vamos falar sobre isso aqui hoje. Então vamos ler Atos capítulo 17, versículo de número 21 a seguir. Diz assim, ó. Ora, todos os atenienses, estrangeiros que lá moravam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir a última novidade, que era a chegada do apóstolo Paulo, né, na cidade. Versículo 22. Estando Paulo no meio do aerópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muitos religiosos. Em algum texto da Bíblia vai dizer assim, zelos por Deus, né? Mas na realidade eles eram religiosos. Então aqui está dizendo, vejo que vocês são muito religiosos. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Ora,
Ora, esse que vos adorais sem conhecer, crê sem conhecer, e é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em templo feito por mãos dos homens. O apóstolo Paulo, queridos, ele estava na cidade de Atenas, e o apóstolo Paulo, ele saiu para dar uma caminhada ali, né, no templo, ali onde ele estava, naquele templo deles ali, e Paulo começou então a observar, né, ali, os rituais, as práticas religiosas dele. E o apóstolo Paulo, quando ele entrou no templo, ali ele viu muitas imagens, muitos deuses, né, que os atenienses adoravam. E de repente o apóstolo Paulo ele depara com um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. Olha para você ver o quanto isso é interessante. O apóstolo Paulo, ele andando entre aquele povo, ele naquele templo ali, ele andando ali no meio daquele templo religioso daquele povo, daquela época, dos atenienses, ele depara-se com um altar ao Deus que ele servia, que ele conhecia, mas porém os atenienses não conheciam e nem serviam. O apóstolo Paulo então diz: olha, eu vejo que vocês são muito zelosos, eu vejo que vocês são muito religiosos. Eu passando, caminhando aqui no templo entre vocês, eu deparei com um altar ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido a qual está entre vocês, a qual o altar dele está entre vocês, que não tem imagem, que não tem aparência, que não tem... Vocês não estão vendo a aparência física dele. Vocês não estão enxergando ele. É o Deus a qual eu sirvo. É o Deus a qual eu tenho anunciado a vocês. É o Deus a qual eu tenho pregado para vocês. O Deus que criou o mundo e tudo que nele há. O Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus que não habita no templo, em templo feito por mãos humanas. Então, queridos, o que eu quero mostrar para você aqui, ali estava Deus, ali estava, querido, no meio daquele povo, né? O altar de Deus, o nome do Deus desconhecido, mas porém eles não tinham conhecimento desse Deus. Passou onde o senhor quer chegar. Eu quero aqui nesse momento, lendo esse texto, mostrar para você aqui que o apóstolo Paulo, ele não somente servia a Deus, ele não somente pregava a palavra de Deus, mas o apóstolo Paulo, ele conhecia o Deus a qual ele servia. E eu vou mais longe ainda. O apóstolo Paulo, ele cria na existência de Deus. Eu quero falar aqui para vocês que uma coisa que Deus me falou essa semana, eu até postei no Face, né? Não sei se vocês viram, que a maior dificuldade de muitos de nós se relacionar, ter intimidade com Deus, é justamente, querido, porque nós adoramos a Deus, jejuamos, vamos para a igreja, lemos a Bíblia, né? Mas nós não cremos verdadeiramente na existência de Deus. Nós não acreditamos que esse Deus realmente existe, querido. É aí que está o problema. Nós precisamos acreditar na existência desse Deus. Porque se você não crê na existência de Deus, querido, você nunca vai conseguir ter intimidade com Deus. Você precisa entender isso. Eu quero falar aqui nessa noite sobre as duas manifestações que Deus manifesta para você poder entender o que significa o relacionamento com Deus. Eu quero falar aqui nessa noite sobre as duas manifestações. A primeira manifestação de Deus é a onisciência de Deus. A onisciência de Deus, querido, aliás, a onipresença de Deus. A primeira manifestação de Deus na terra é a onipresença. Deus, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está presente. Se você não tiver um entendimento da onipresença de Deus, você não pode ter intimidade com Deus. Você não vai conseguir ter intimidade com Deus. Você não vai conseguir ter um relacionamento com Deus. Tem pessoas, querido, que não acreditam que Deus existe. Tem pessoas que estão na igreja, elas frequentam os cultos da igreja,
mas elas não acreditam na existência de Deus. Elas não creem. Infelizmente, elas não acreditam, elas não creem na existência de Deus. Que Deus realmente existe. Muitos de nós, queridos, vamos ao culto como se fosse um show, como se fosse uma festa, mas nós não vamos acreditando que nós estamos servindo um Deus poderoso, acreditando que nós estamos servindo ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus todo-poderoso. Você já prestou atenção quando você vai a um cartório, quando você vai perante um juiz, tenta entrar lá no cartório, no fórum, né? Numa audiência, de qualquer jeito para você ver. Até o padrão de vestimenta, querido, ali é exigido para você entrar na presença do homem. E se você chegar diante do juiz e você agir, se comportar de maneira indecente, você será punido. Agora você imagina, querido, nós entramos na presença de Deus como se nós entramos em uma casa qualquer, como se nós estivéssemos entrando em qualquer lugar. Queridos, se nós realmente acreditássemos no Deus que nós estamos servindo, se nós realmente acreditássemos que esse Deus existe, que Ele é real e que a presença dEle está em todos os lugares. Ah, querido, nós entrávamos na presença de Deus tremendo. Nós entrávamos na presença de Deus com o máximo de reverência. Porque nós não estamos diante do homem, nós estamos diante do Criador dos céus e da terra. Nós estamos entrando diante daquele que fez os confins da terra. Nós estamos entrando diante daquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Se nós entramos na presença do homem com reverência, imagina com Deus. Mas muitas das vezes, nós entramos na presença de Deus, era como se Deus não existe. É como se fosse um conto de fada para nós. É como se Deus fosse uma historinha. Nós não temos uma reverência. Preste bastante atenção no que eu vou falar aqui. Analise o que eu estou dizendo para vocês aqui. Veja, preste bastante atenção quando você vai orar. Você já prestou atenção nas orações que são feitas nas igrejas? Você já prestou atenção nas orações que são feitas pessoalmente nossa? Nós entramos na presença de Deus assim: Deus, em nome de Jesus, vai, faz. Deus entra, quebra, desfaz, Senhor. Desfaz a obra de bruxaria, desfaz a obra de macumba. Meu Deus, vai entrando lá, vai entrando na casa. Olha para você ver. Preste bastante atenção numa pessoa que serve a uma entidade espírita. Analise para você ver. Analise para você ver aqueles que trabalham com tarô, com yoga. Eles se concentram. Primeiro eles voltam a atenção para aquela entidade, para eles poder falar com ela. A dificuldade é essa, querido. A distração é a inimiga da unção. Se você não tiver foco, você não vai conseguir viver o poder de Deus. Se você já entra na presença de Deus pedindo, se você já entra na presença de Deus exigindo, você pode esquecer, querido. Você precisa primeiro, então, se concentrar. E aí sim, depois que você se concentrar, você começa a falar. Porque você não está falando com qualquer pessoa. Você está se referindo ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus que criou os céus e a terra. Ao Deus, querido, que Ele é temível na terra. Ele é poderoso. Ele não é qualquer Deus. Quando você entra na presença dele com o máximo de reverência, ah, querido, você atrai a glória de Deus. Você sabe por quê? Que aconteceu aquele fato com Uzá, quando ele morreu por tocar na arca. Aconteceu dois fatos ali que a igreja precisa aprender. Primeiro, Davi, por mais que ele era um rei, um homem conhecido por Deus, mas ele quebrou uma regra, um princípio. Porque servir a Deus, querido, tem regras e princípios. Se eu e você quiser servir a Deus, quebrando as regras e princípios, nós nunca vamos conseguir servir o Senhor. E a regra e o princípio que tinha em Israel era que
A arca, ela tinha que ser levada no ombro. Levada no ombro. A arca tinha que ser carregada no ombro. E outra coisa, o sacerdote, né, os levitas é que tinha que carregar a arca. E somente o sacerdote podia tocar na arca. Obrigado, Espírito Santo. Só o sacerdote podia tocar na arca. E a Bíblia diz que agora Davi, trazendo a arca, ele usar num carro novo. A Bíblia diz que os bois tropeçam. E quando ele já tropeça, a arca ia cair. Uzá, ele fez uma coisa boa, ele tocou na arca para não deixar a arca cair. E a Bíblia diz que a glória de Deus fulminou Uzá. Abriu brechas em Uzá. Matou ele na hora. Mas por quê, meu Deus? Ele estava tocando na arca, querido. Ele estava querendo salvar, ele estava fazendo algo bom. Porém, fora dos princípios, fora da regra. Havia um rei na Bíblia que ele falou assim, olha, eu sou rei, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso estar no ofício de sacerdote. Eu sou rei de profeta. Eu não sei qual é o rei, mas vocês vão lembrar, a Bíblia diz que o sacerdote entra no templo e fala para ele, olha, você não pode fazer isso, isso não é função sua. E ele disse, eu sou rei. Mas Deus não chamou ele como sacerdote. E a Bíblia diz que ele então ficou leproso. Se não me engano, foi o rei Uzias. Então o que acontece, querido? A reverência, a irreverência. A irreverência, querido, não foi em questão que ele estava pecando diante da arca. Não, a irreverência era quebrando os princípios. Havia uma regra. E quando você quebra as regras, vai haver punição. Você pode ver se uma pessoa, ela tentar passar num semáforo em alta velocidade ou em uma barreira, ela vai ser punida. Automaticamente ela quebrou uma regra, ela quebrou uma lei. Tá tudo bem para ela, nada está acontecendo, mas deixa ela frigir a lei para você ver o que vai acontecer. Então, para entrar na presença de Deus, querido, você precisa entender sobre a onipresença de Deus. Existem duas manifestações de Deus visível para você poder ter relacionamento com Deus. A primeira é que você tem que entender a onipresença de Deus. Se você compreender, querido, sobre a onipresença de Deus, meu Deus, querido, aonde você entrar, aonde você colocar a planta dos seus pés e você tiver certeza da onipresença de Deus, se tiver entendimento da onipresença de Deus, se tiver compreensão do que é esse atributo de Deus, onipresença, você vai entender que você nunca esteve só. Você vai entender que você nunca esteve só na terra. Você pode até nesse exato momento estar me ouvindo só. Você pode até dizer que você está só. Mas eu quero dizer para você, existe uma onipresença, existe um poder, existe uma presença tangível, uma presença poderosa que cerca você. Essa presença é o Deus que criou todas as coisas. Nós precisamos entender a onipresença de Deus. Se você não entender a onipresença de Deus, você nunca vai conseguir ter relacionamento com Deus. Você nunca vai conseguir ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Amém? O Espírito Santo quer que eu leia aqui algo. Eu quero que você anote aí para mim também. Salmo 139. Anota aí para você ler depois. Salmo 139, verso de número 1 a seguir. Nós estamos falando aqui sobre a onipresença de Deus. Para você poder ter relacionamento com Deus, você precisa entender a onipresença de Deus. Diz assim, ó. Amém. Primeiro, querido, a onipresença de Deus não é sentimento. Se você for querer sentir Deus, sentir. Existe um dom que faz você ter todo o sentimento no reino de Deus. Eu falei, não sei se eu falei na live passada, eu acho que eu falei isso mais na escola, né? É o dom de discernir espíritos. Esse dom, ele não vai te dar só a sensibilidade, ele vai te dar a hipersensibilidade. Você vai ficar tão sensível, que você vai ouvir os pensamentos das pessoas.
Você vai ouvir, você vai sentir os pensamentos das pessoas passando por dentro de você. É sério, querido. Estou falando para você. Mas eu não vou falar sobre isso. Mas então, primeiro você precisa entender. Ter comunhão com Deus não é você sentir, é você crer. Se você esperar sentir, pastor, eu posso sentir vento? Pode. Eu já senti um vento soprando sobre mim dentro do quarto, como se fosse ondas. Eu já senti como se fosse um fogo, um cobertor quente que me cobrisse. Eu sinto a eletricidade passando pelas minhas mãos, todo o meu corpo. São sentimentos da unção. Você pode sentir. Agora, a questão de comunhão, de intimidade com Deus, querido, não existe essa questão de você querer entrar dentro do quarto para sentir. Entrar para dentro do quarto para sentir, você vai perder seu tempo. Você precisa entrar para você desfrutar da onipresença de Deus. Agora, se você entrar dentro de um quarto para ter comunhão com Deus, para sentir, o sentimento, querido, que vem por meio do discernimento de espíritos, ele vai vir com o tempo. Quando você entra para dentro do seu quarto, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar, você precisa fazer uso da onipresença de Deus, que é a consciência da existência de Deus. A consciência da existência de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 139, verso 1, diz assim, ó. O Senhor, tu me sondaste e me conheces. Olha o que o salmista Davi está dizendo. Deus, o Senhor me sonda e o Senhor me conhece, né? Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Davi, ele está dizendo, o Senhor conhece o meu sentar e o Senhor conhece também o meu levantar. Olha para você ver os mínimos detalhes que Deus conhece de mim e de você. É coisa simples, mas o salmista Davi está dizendo que Deus conhece. Deus leva a sério até o seu sentar e o seu levantar, né? Ele diz assim, ó, de longe entendes o meu pensamento. De longe, querido, Deus sabe o que passa pela sua mente. Hoje eu estava no altar. Hoje a gente estava no dia com Deus, eu estava no altar. E eu havia orado por uma moça, o Senhor me mandou eu orar por uma menina, por uma jovem. E eu fui lá orar por ela. Terminei de orar por ela quando eu estava no altar. E eu ouvi os pensamentos de um irmão. Eu ouvi claramente os pensamentos dele. Deus me fez ver os pensamentos daquele homem. Claramente, irmãos. A maneira que ele pensou. Eu levei, foi um susto. Mas Deus me fez eu ver os pensamentos dele. Olha o que o salmista Davi está dizendo aqui. Tu conheces os meus pensamentos. Jesus. Aí você fala, pastor, isso é heresia. Deixa eu te falar para você aqui. Só vou mostrar para você aqui uma coisa. A Bíblia diz, queridos, que o Senhor Jesus ele estava ministrando na sinagoga. Ele estava ministrando. Ele estava ali. Aliás, ele estava na casa dele, ali onde ele estava. E a Bíblia diz que juntou uma multidão de pessoas ali. Veio 4 homens trazendo um paralítico, deitado em um leito. E eles não podiam entrar pela porta, eles subiram pelo telhado. E a Bíblia diz que eles desceram o paralítico até a presença de Jesus, o leito. E Jesus, vendo o paralítico no leito, ele diz assim, homem, perdoado são os teus pecados. E a Bíblia diz que Jesus ouviu os pensamentos daquele povo, dos fariseus. Sabe o que foi que eles pensou? Eles não falaram, eles pensou, eles disseram assim, isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Jesus, então, ele falou assim, por que vocês estão razoando no coração de vocês? Qual é que é mais fácil? Dizer para ele, levanta e anda, ou perdoados estão os seus pecados? Eu digo para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Eu digo, levanta, toma o teu leite e anda. Jesus, ele estava na sinagoga ministrando. De repente, os fariseus, lá no canto, escondido, pensava. O Espírito Santo revelava a Jesus. O que havia passado na mentalidade deles. A Bíblia diz que o rei da Síria fez guerra contra Israel. E a palavra de Deus vai dizer que
Deus revelava para Eliseu, lá na cidade dele, em Dotã, o que o rei da Síria estava maquinando contra o rei de Israel. Esse dom é o dom da palavra de conhecimento. Esse dom, ele vai te dar a capacidade de ver os pensamentos das pessoas. Você não sabe, querido. Descobre, não. Você é por meio da revelação. Deus vai te dar até os pensamentos das pessoas. Amém? Então, aqui, a Bíblia está dizendo, tu conheces os meus pensamentos, Deus conhece os seus pensamentos. Esquadrinha o meu andar. Deus esquadrinha, ele sabe o teu caminhar, o teu andar, né? O meu andar. E o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Aqui está falando da onisciência do Deus Todo-Poderoso. Está falando da onisciência. Sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor tudo conhece. Sem antes, o salmista Davi está dizendo, Deus, sem antes de eu falar alguma coisa, expressar alguma palavra, o Senhor já sabe tudo o que eu ia dizer. O Senhor já sabia o que eu ia falar. Estava na minha mente, mas o Senhor já sabia o que eu queria falar. Olha o que ele diz aqui mais. Ele diz assim, ó, tu me cercaste em volta, tá vendo? Aqui é onde entra a onipresença de Deus. Se você entender, querido, que você está cercado pela presença de Deus, você está cercado pela presença de Deus. Ele está dizendo, tu me cercaste. Aqui está falando da onipresença de Deus. Ele diz assim, ó, tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Você está cercado, querido. A presença de Deus, ela está em todos os lugares. É a onipresença. Para você poder ter relacionamento com Deus, querido, você precisa entender a onipresença de Deus. Aí você não vai querer sentir, você não vai querer ter uma sensação extraordinária para entender que Deus está com você. A onipresença já é uma afirmação de Deus que Ele está com você. Já é uma confirmação de Deus que Ele está com você. Então ele diz mais ainda aqui, ó. Diz assim, ó. No versículo de número 6, ele diz assim, ó. E tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É elevado demais para que possa atingir. Aí ele diz assim, ó. Ele continua falando da onipresença de Deus, ó. Ele diz assim, ó. Para onde me irei do teu espírito? Para onde eu vou? O salmista Davi está dizendo, em outras palavras, eu vou explicar isso aqui para você. Ele está dizendo assim, aonde eu vou me esconder para que o Espírito Santo não me encontre? Né? Será que existe uma possibilidade de eu me esconder, de eu me camuflar a ponto do Espírito Santo não saber onde eu estou? Ele está dizendo aqui, ó, para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Ele diz, se eu subir para o céu, o Senhor está lá. Ele está falando da onipresença de Deus. O Senhor está lá, né? Aí ele diz assim, ó, estás. Se fizeres nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Ele diz, se eu descer lá para o mais profundo do mar, da terra, e colocar a minha cama lá o Senhor vai estar também. Ele está falando da onipresença de Deus. Meu Deus, é muito forte isso aqui, irmãos. Não sei se você está entendendo o que Deus está querendo dizer. Então, lá o Senhor também vai estar, né? Ele diz mais ainda. Ele diz assim, ó, no versículo 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu disser as trevas me cobrirão e à noite serão luz ao redor de mim. Olha, meu Deus, a luz, as trevas serão a luz ao redor de mim. Por quê? Porque Deus está ali. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz mais aqui, ó, né? Nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa.
pois criaste o meu interior, entesteste-me no ventre da minha mãe. Olha o que o salmista Davi está dizendo aqui. O salmista Davi está dizendo que da onipresença de Deus, queridos. Você está cercado com a presença de Deus. E hoje ainda mais forte ainda, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita dentro de você. O próprio Espírito de Deus mora dentro de você. O próprio Espírito de Deus mora dentro de você. Olha para você ver o quão é sério, querido. Então o que acontece? Para você poder ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, querido. Se você não conseguir entender a onipresença de Deus, você não vai conseguir ter intimidade com Deus. Mas no momento que você entender a onipresença de Deus, irmãos, aí você pode ter certeza. Aí você pode ter certeza que você vai desfrutar da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. Você sabe qual era o maior segredo de Adão? Você sabe qual era o maior segredo de Adão? É que Adão, ele não precisava se esforçar para ter comunhão com Deus. Ele já vivia num ambiente de comunhão. O jardim do Éden significa lugar secreto. O jardim do Éden significa lugar de intimidade. O Éden já era um lugar de intimidade, né? Por isso Deus visitava Adão, ele já tinha preparado, ali havia um ambiente aonde Deus vinha. Nós vamos falar sobre o ambiente agora. Então, primeiro, você precisa entender uma coisa. Para você poder ter intimidade com Deus, você precisa entender sobre a onipresença de Deus. Se você estudar sobre esse atributo de Deus, se você se alimentar desse atributo de Deus, se você se encher desse tema, a onipresença, irmãos, você vai passar a viver a presença de Deus na terra. Mas você vai ter que estudar sobre isso. Você vai ter que acreditar nisso. Você vai ter que crer nisso. Amém? Então, primeiro, você precisa entender que você não pode querer sentir Deus para você poder ter intimidade com Ele. Você precisa entender que mesmo antes de você entrar dentro do seu quarto, mesmo antes de você tomar a decisão de entrar para dentro do seu quarto, lá já está a presença de Deus. Você sabe qual foi um segredo que Jesus revelou? Jesus ele revelou um segredo profundo, tremendo. Qual foi o segredo que Jesus revelou? Ele diz assim, quando vocês forem orarem, entre para dentro do teu quarto e feche a porta. E o teu pai que está em secreto, olha, já se revela. Deus está onde? No secreto. É no secreto que Deus está. Quando você já entra para dentro do teu quarto, por secreto, você já entrou para o ambiente onde Deus está. Eu não sei se vocês estão entendendo, irmãos. Mas quando você decide entrar para dentro do teu quarto, passando tempo com Deus, você já entrou no ambiente que Deus está. Porque Jesus falou assim, olha, quando vocês forem orar, entre para dentro do teu quarto e feche a porta. E o teu pai que está em secreto, quer dizer, que está onde? No secreto. É no lugar secreto que Deus está. É no lugar secreto que Deus se manifesta. Agora que nós vamos falar aqui sobre o ambiente, eu quero falar sobre isso. Pastor, o senhor falou que Deus está presente em todos os lugares. Tá, mas a manifestação de Deus é diferente. A manifestação de Deus, ela se dá no oculto. Ela não se dá em público. Jesus ele diz assim, olha, quando vocês forem orar, entre para dentro do teu quarto e feche a porta. E o teu pai que está em secreto, e vê o que está em secreto, vos recompensará publicamente. Porque a recompensa de você ser recompensado publicamente é justamente a convivência no secreto, a convivência do tempo que você passa com Deus. Né? Deus ele vai te recompensar publicamente. Publicamente. Né? Quer dizer, o que Deus está dizendo? Quando você entra para o secreto, para ter comunhão e intimidade com Deus, lá, querido, de vista, de cara, parece que você não está tendo recompensa nenhuma. Você vai entrar para dentro do seu quarto, é como se você estivesse com uma pedra, o céu está de bronze, você não sente nada. Né? E aí é onde você vai ter que usar a fé. Amém?
Então, existe essa questão, a onipresença de Deus. Agora eu quero falar aqui sobre a glória manifesta de Deus. Existe uma diferença da onipresença para a glória manifesta. A onipresença é Deus estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E a glória manifesta é onde Deus se manifesta. Se manifesta mesmo, ele desce, ele vem. Ele vem no quarto onde você está, a glória vem, a glória ela se manifesta. Existe uma diferença muito grande. Onipresença para a glória manifesta. Olha o que eu estou dizendo para você. Onipresença, ele está presente em todos os lugares. Você não precisa sentir, você não precisa sentir um arrepio, você não precisa rodar, cair, né, sentir algo sobrenatural para dizer Deus está aqui. Não. Independente se você vai sentir, se você vai arrepiar ou não, Deus está ali. A onipresença. Agora, a glória manifesta, querido, ela já é diferente da onipresença. Por quê? Porque a glória manifesta depende do ambiente. O ambiente é que vai dizer se vai manifestar a glória ou se não vai manifestar a glória. Você está entendendo? Existe essa diferença muito gritante da onipresença de Deus em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E da glória manifesta. Tem muitos de nós, todo ser humano, ele vive essa parte da onipresença. Ele vive essa parte, mesmo ele crendo, ele não acreditando, querendo ou não, ele vive isso. A onipresença de Deus está em todos os lugares. Agora, a glória manifesta não é para todos. A onipresença é para todos, mas a glória manifesta não é para todos. A glória manifesta é para quem prepara o ambiente. A glória manifesta para quem entende que para Deus se manifestar, a glória se manifestar, ela manifesta em ambientes. A glória não se manifesta porque você quer. A glória manifesta por causa do ambiente. O ambiente, querido, vai dizer se a glória vai vir, a glória, a presença da glória manifesta na terra, ou se não vai vir. Eu quero dizer para você uma coisa. Jesus, havia um monte onde o Senhor Jesus orava. Ele orava sempre nesse lugar juntamente com seus discípulos. Ele ia para esse lugar orar. Esse lugar já estava consagrado. Esse lugar era um ambiente de glória. E a Bíblia diz que um dia Jesus chamou Pedro, Tiago e João para ir para o monte. Os três. E eles foram. Quando eles estão ali, no ambiente, já preparado, o ambiente, a glória manifesta de Deus desceu na terra. Você está entendendo? A Bíblia diz que desceu-se Elias e Moisés e falava com Jesus. E a Bíblia diz também que a palavra de Deus vai dizer também que uma nuvem luminosa desceu ali onde eles estavam. A glória manifesta já não é mais a onipresença, agora é a glória manifesta. A glória manifesta desceu do céu e veio para a terra. E ali Deus falou com Jesus. A Bíblia diz que Salomão, ele construiu o templo da casa do Senhor. Quando Salomão ele construiu o templo, ele não já foi chamando a glória de Deus, ele não já entrou orando, ele já entrou dizendo para o povo, olha, estamos aqui. Não. Ele preparou o ambiente, né? Ele preparou o ambiente. Ele sabia sim da existência de Deus através da onipresença, como eu disse para vocês. Mas a glória manifesta ele não tinha visto ainda. Mas a Bíblia diz que então agora os cantores, os trombeteiros, todo uniformemente organizado e num só tom, num só propósito. Eles começam então a adorar, a louvar a Deus. A Bíblia diz que a casa do Senhor se encheu da glória de Deus. A casa do Senhor se encheu da glória de Deus, a ponto do sacerdote não se manter de pé para ministrar. O que é isso? A glória manifesta. Pastor, é possível viver a glória manifesta? É sim. A glória manifesta, querido.
Tem pessoas que falam assim, nós já estamos em 3, não, em 2, 3, 4, não, aqui tem uma multidão, tem 100 pessoas, tem 200 pessoas. Jesus já está aqui, porque ele diz, aonde estiver 2 ou 3 pessoas, ali eu estou presente. Deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa. Não se engane, querido, não se engane. O Espírito Santo, ele mora dentro de mim, dentro de você, mas ele não se limita a mim e a você. Não. Não é porque está 2 ou 3 presente que quer dizer que Deus está presente. Eu quero dizer para você, se a glória manifesta, sim, a onipresença está. Agora, a glória manifesta não. A onipresença não. A onipresença sim, mas a glória manifesta não está. Quando a glória manifesta chega, querido, algo acontece. Quando Jesus ele diz assim, olha, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estou presente, ele não está dizendo, querido, de 2 pessoas ali, porque tem uma multidão, ou tem 2 ou 3 pessoas em si que ele está ali. Não, ele está falando a respeito do ambiente, ele está dizendo, aonde estiver 2 ou 3 pessoas famintas, desesperadas pela minha glória, ali eu estou. Deixa eu dizer para você, se fosse isso realmente, então, querido, todo culto era para ter manifestação da glória de Deus. Todo culto era para ser sobrenatural. Era para ser extraordinário. Era para você viver a glória de Deus na terra. Então não é isso. Mas você já viu, tem culto que você sai pior que você entrou? Tem culto morto. Tem culto que você não sente nada, você não vê nada. A glória, querida, a glória manifesta de Deus. Quando ela desce, ela sacode a terra. Ela abala a estrutura da terra. Ela influencia tudo que está em sua volta. Ela toca em tudo que está na sua volta. A glória manifesta derruba a barreira. A glória manifesta de Deus. Ela envolve você de uma tal forma que há mudança. A glória manifesta. Então o que acontece, queridos? Deixa eu dizer para você aqui. A glória manifesta de Deus, ela vem quando tem um ambiente preparado. Eu estava falando para uma irmã hoje que Deus ele nos revelou um segredo muito forte. Você quer trazer a glória de Deus? Eu te faço essa pergunta hoje. Você quer trazer a glória de Deus para dentro de um quarto? Para dentro de uma igreja? Você quer ver realmente a glória manifesta? Sabe quando é que a glória manifesta? Quando há louvor. Quando há adoração. O salmista Davi, ele revelou uma chave poderosa para nós. Ele diz assim, olha, Deus, ele habita no meio dos louvores. Deus, ele mora no meio dos louvores. Ele habita, ele faz morada no meio dos louvores. Então isso significa que quando você adora, quando você louva, quando você glorifica, quando você adora a Deus, a verdadeira adoração, você traz Deus para a terra. Você tira Deus do lugar dele e traz ele para a terra. O louvor tem a capacidade de preparar um ambiente para o quê? A glória manifesta. Não só a onipresença, porque a onipresença não precisa de louvor. A onipresença não precisa de adoração. A onipresença de Deus, independente de louvor, independente de oração, independente de adoração, ela já está em todos os lugares. Agora a glória, irmãos, a Shekinah, a glória manifesta. Não. A glória manifesta. Sabe quando foi que a glória manifesta se manifestou? Em alguns períodos. A glória manifesta de Deus, ela se manifestou para Moisés na sarça ardente. A glória manifesta de Deus, ela se manifestou para Salomão no templo, quando ele consagrou. E eu quero ler aqui um texto para mostrar para vocês aqui a glória manifesta de Deus na terra. Eu quero que você anota também aqui Êxodo. Nós vamos ler aqui Êxodo capítulo 40. Anota aí, Êxodo capítulo 40.
Estamos falando sobre a glória manifesta. Êxodo capítulo 40, versículo de número 34. Amém, amém. Eu vou falar algo que o Espírito Santo está me falando. Eu preciso falar isso aqui. Você sabe por quê? Você sabe o porquê, queridos? Licença um pouquinho. Vocês sabem o porquê que em muitos cultos não existe a glória manifesta de Deus? É justamente porque hoje nós estamos vivendo um culto mecânico. Mecânico. Escuta o que eu vou dizer para você. Hoje nós damos tempo para tudo, menos para a glória de Deus se manifestar. Hoje na igreja, são poucas igrejas que estão vivendo um sobrenatural do Espírito Santo. Queridos, quando eu falo sobrenatural, eu não estou falando, irmão, de você ver paralítico andar, de você ver cego andar, de cego enxergar, de você ver... Irmão, nós precisamos parar com isso. As pessoas estão fascinadas porque vê um paralítico andando. As pessoas ficam fascinadas porque vê um cego enxergando. Irmãos, isso não mostra, irmãos, que a pessoa tem intimidade com Deus. Não. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele falou assim, olha, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende de ter te chamado, de ter te dado dom. Ele deu. Ele vai te cobrar. E você pode estar no pecado e Deus te usando. Agora, deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa. Então o que acontece? As pessoas ficam fascinadas com isso. Mas as pessoas não entendem, querido, a glória de Deus na terra. A glória manifesta que eu estou falando. Não estou falando da onipresença. Estou falando da glória manifesta de Deus. Então, o que o Espírito Santo acabou de falar comigo aqui atrás, por causa que eu falei para vocês, é o quê? Hoje, as pessoas estão dando prioridade para tudo no culto. Tudo. Menos para preparar um ambiente para a glória de Deus. Você já parou para prestar atenção o nível de adoração das igrejas? Você já parou para prestar atenção o nível de louvor das igrejas? Você já parou para prestar atenção? Tem culto que é mais mecanizado, querido, do que dirigido por Deus. É aquele culto, aquela mesmice assim, ó. Eu pergunto para você, fica comendo só arroz e feijão durante um ano para você ver o que vai acontecer para você. Fica, para você ver. Então, mecanizou tudo. Hoje não se dá mais tempo para o Espírito Santo vir no culto. Quando o Espírito Santo ele está vindo, quando o Espírito Santo, querido, está chegando, o pastor olha assim e fala assim, irmãos, olha, ixi, já é 9h30. Aqui não passa de 9h30. Vamos terminar o culto, chegou a nossa hora, né? Aqui tem um protocolo. Nós só vamos até 9h30. E acabou. Acabou. Eu li um livro chamado Os Caçadores de Deus. Leia esse livro depois. Aonde, querido, o culto durava semanas. O culto da Rua Azusa durava semanas, as pessoas sendo batizadas, impactadas com a glória de Deus. Porque o culto não acabava. Esses caçadores de Deus diz que o pastor estava ministrando, desceu um raio do céu, partiu o púlpito do meio. E o culto durou uma semana, não acabou, não parava. E as pessoas sendo batizadas, falam, pastor, eu quero nascer de novo, eu quero ser batizado nas águas. Sem o pastor fazer apelo. Isso que é a glória manifesta de Deus na terra, queridos. Mas hoje, dá tempo para tudo, menos para o Espírito Santo. Menos para o Espírito Santo. Os nossos cultos estão mais mecanizados do que dirigido pela pessoa do Espírito. Do que dirigido pela pessoa do Espírito. Não se prepara mais um ambiente, querido. Escuta o que eu vou dizer para você. A glória de Deus está mais relacionada ao ambiente. A glória de Deus, ela vem, não é em todo lugar. É aonde o ambiente está preparado para ela vir. Existe um ambiente para a glória de Deus descer. Você precisa entender que existe uma preparação. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma.
Não é você começar a oração, aquele culto, faz uma oração, né? O culto está mais morto do que tudo. E as pessoas pensam que Deus está ali. Não, querido. Nós precisamos dar tempo para o Espírito Santo envolver o culto. Nós precisamos entender, querido, tempo. Existe tempo. Irmãos, o Espírito Santo, ele não limita a mim e a você. O Espírito Santo, ele não vem em um lugar porque eu quero que ele venha. O Espírito Santo, ele vem onde ele é almejado, desejado e honrado. É ali que ele vem. É nesse culto que ele desce. Mas hoje, nós colocamos protocolo para tudo no culto. Já colocamos regras, debaixo de regras, de objetivos, de regras. E não diz assim, Espírito Santo dirige o culto, faça do teu jeito, da tua forma. Eu quero dizer para você, queridos, nós precisamos voltar a entender o que é realmente a glória de Deus na terra, a glória manifesta de Deus na terra. Eu quero dizer para vocês aqui uma coisa, que se as nossas igrejas dessem mais tempo para o Espírito de Deus, nós gastamos o nosso tempo no culto, irmão, dando oportunidade para todo mundo. A igreja começa dando oportunidade para todo mundo da igreja. Todo mundo canta, todo mundo. Tudo bem, eu não sou contra a oportunidade. Mas, irmãos, eu te pergunto, está preparando o ambiente para a glória de Deus? Eu te pergunto, está trazendo algum benefício? Então, querido, nós precisamos acordar. É mais fácil você dar mais tempo para o louvor, mais tempo para adoração, para o quebrantamento, para a glória de Deus vir, do que ficar, Deus me perdoa, não é nem Deus, vocês me perdoam, gastando tempo à toa no culto. E queremos Deus no culto, mas não queremos honrar Deus no culto. Não queremos honrar o Senhor. Irmãos, eu acho que se Deus tirasse nós da terra, que levasse para o céu, e mostrasse para nós o que é organização, o que é verdadeiramente, irmãos, adorar a Deus, você voltaria com outra visão. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo esse tempo. Mas nós estamos falando aqui sobre a glória manifesta de Deus na terra. Vou mostrar para vocês aqui algo. Eu quero mostrar para vocês aqui quando Deus, ele manifestou a glória dele na terra, de fato e de verdade. Aqui no livro de Êxodo 40, versículo de número 34 a seguir, a glória do Senhor. Vai falar sobre a glória do Senhor. Olha o que diz aqui, ó. E então a nuvem cobria a tenda da congregação, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olha para você ver. A Bíblia vai dizer, então a nuvem cobria a tenda da congregação. Havia uma tenda e havia também o tabernáculo. A Bíblia vai dizer que a glória de Deus, ela cobria, a nuvem da glória manifesta, cobria a tenda da congregação. E a Bíblia vai dizer assim, ó, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Estava por cima e por dentro. É isso que Deus quer que nós vivemos hoje. Vivendo a glória nas duas dimensões. Vivendo a glória da onipresença, né? Vivendo essa atmosfera da onipresença e vivendo a glória manifesta. Amém, queridos? No versículo 35 ele diz assim, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Nem Moisés, com tanta intimidade que ele tinha, poderia entrar dentro da tenda para ministrar. No versículo 36 ele diz assim, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam viagem. Meu Deus, meu Jesus. Hoje nós tomamos decisões sem a direção de Deus. Hoje nós entramos, saímos,
sem a direção de Deus. Você sabe qual era o maior sinal que o povo tinha que se mover? O povo tinha que se locomover? O povo tinha que tomar uma atitude? Era quando a glória se movia. Quando a glória se levantava da tenda, se erguia da tenda, saía da tenda, então era um sinal que Deus estava dizendo: segue viagem. Deus estava dizendo: seu tempo aqui acabou, não fique mais aqui. A glória dizia: me segue. A glória estava guiando o povo, a glória de Deus estava dizendo para onde eles tinham que ir. É isso que Deus quer de nós. Quero mostrar para vocês aqui, ó. No versículo 37 ele diz assim, ó: e se a nuvem parasse, não se levantava, não prosseguia até o dia em que ela se levantava. Quer dizer, enquanto a glória permanecia na tenda, na congregação, o povo permanecia também. O povo não se movia. O povo não tomava nenhuma atitude. O povo não tomava nenhuma decisão. Mas quando a glória, ela se levantava, ela ia embora, Deus estava dizendo: sai do lugar, começa a se mover. Talvez, querido, você está numa posição que a glória de Deus não está mais. Você já sente que a glória de Deus não está mais. O ambiente acabou, o ambiente está morto. Não existe mais a glória de Deus. Deus está dizendo assim: olha, se você ama a minha glória, se você realmente conhece a minha glória manifesta, e você deseja ela, você almeja ela, então aqui o seu tempo acabou. Você não está mais vendo, a minha glória não está mais aqui. A minha presença não está mais aqui. Então era um sinal que o povo tinha que se mover. Versículo 38 diz assim, ó: assim a nuvem do Senhor estava dia de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele. Perante os olhos de toda a congregação de Israel, em todas as suas viagens. Você está vendo? A nuvem de dia, né? E a nuvem e a coluna de fogo de noite. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero mostrar para você aqui, querido, que aquela nuvem é o Espírito Santo hoje na terra. Aquela nuvem hoje é o Espírito Santo na terra. A Bíblia diz que a coluna de nuvem de dia, presta bastante atenção para você ver, a coluna de nuvem de dia, ela tampava o quê? O sol, né? E a coluna de fogo trazia luz. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite, querido, é que o Espírito Santo, ele era aquela coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Era ele quem dizia para onde deveria ir e para onde deveria e aonde deveria permanecer. Deus está dizendo para você hoje: você tem direção. Está dentro de você a direção. Está dentro de você a direção. Apenas segue ela. Apenas ouve ela, né? Irmãos, tem muitos de nós estamos procurando resposta fora, e a nossa resposta está dentro. Nós estamos procurando, irmãos, para nós, aquilo que vai mudar a nossa vida fora, exteriormente, e a resposta está dentro. A resposta está dentro de nós. Tudo que o homem precisa está dentro dele. É o Espírito Santo. É de dentro de você que vem a resposta. Jesus disse: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Existe uma fonte de conhecimento. Existe uma fonte inesgotável de conhecimento dentro de você. Lá no livro de Provérbios, né? Provérbios não está nessa Bíblia aqui, porque hoje, depois do culto, né? Eu fiz até uma brincadeira com a irmã. E ela falou: não, eu falei: vamos trocar a Bíblia, irmã. E ela pegou minha Bíblia e falou assim: não, pastor, eu vou ficar com a sua Bíblia. E eu falei: amém, irmã, né? E por isso eu não estou com a minha Bíblia. Ela estava toda marcada aqui, mas amém. Então o que acontece? O Espírito Santo, a Bíblia diz no livro de Provérbios que é fonte de conhecimento, o interior do homem é uma fonte inesgotável de conhecimento. E o homem de sabedoria os traz para fora. E os traz para fora.
O conselho de Deus está dentro de você. Hoje, querido, nós não temos uma nuvem. Hoje nós não temos uma coluna de fogo. A coluna de nuvem e a coluna de fogo que seguia Israel. A coluna de dia, de nuvem. E a coluna de noite, que seguia eles iluminando, trazendo luz, está dentro de você. Não está mais fora, está dentro. É o Espírito Santo. É a pessoa do Espírito. Então hoje você pode tomar decisões. A glória manifesta de Deus já está com você. A glória manifesta de Deus. Então, querido, vocês precisam entender uma coisa. É que existe uma diferença da onipresença para a glória manifesta. A onipresença está agora. Não precisa você sentir, não precisa você querer sentir um arrepio, não precisa você sentir algo sobrenatural para entender que Deus existe. Não, a onipresença dele já mostra a existência dele. Agora, a glória manifesta tem que ter um ambiente. Um ambiente necessário para ela vir. Existe um ambiente, por isso eu quero dizer para você aqui nessa noite. Prepara um ambiente. Prepara um lugar na sua casa, constrói um tabernáculo, constrói um lugar de oração, né? Arruma um lugar aí na sua casa e prepara um ambiente para você ver a glória de Deus. Para você ver a glória de Deus. Você vai ver com o tempo que você entrar lá dentro, irmão, você vai ver a glória, a presença de Deus. Você vai chegar a tempo que você vai dizer assim, meu Deus, eu queria ficar só aqui. Porque você preparou um ambiente. Você sabe por que Jesus ele orava muito no Monte das Oliveiras? Havia um lugar lá chamado Jardim do Getsêmani. Esse lugar, querido, a Bíblia vai dizer que Jesus esteve ali diversas vezes. Por que Jesus ia ali diversas vezes? Ele preparou aquele lugar para encontrar com Deus. Todos os dias Jesus ia para ali. Era o lugar de encontro com Deus. Era o lugar onde Jesus encontrava-se com Deus. Nós precisamos, querido, entender que Deus se manifesta aonde o ambiente está preparado. Você está aprendendo nessa noite que existe duas formas de você ter intimidade com Deus, de você entender para você poder ter intimidade com Deus. A primeira é a onipresença de Deus e a segunda é a glória manifesta. A glória manifesta, querida, é o resultado do entendimento da onipresença. Porque se você preparar o ambiente, você vai viver a glória manifesta. Amém? Então eu quero deixar essa palavra para vocês aqui nessa noite. E eu quero dizer para você, prepara o ambiente. Eu vou falar, você vai ver muito falando de ambiente. Ambiente, querido. O ambiente. O ambiente propício de Deus descer na terra. Era o Jardim do Éden. Era um ambiente, era um lugar de adoração. Por que que hoje não existe? Por que que hoje você não vai ver? Você não sabe aonde está o Jardim do Éden? Porque hoje, até hoje ninguém descobriu onde está o Jardim do Éden. Porque o Jardim do Éden é um ambiente. O Jardim do Éden era um ambiente de comunhão com Deus. Hoje você tem um Éden. Hoje você pode hoje mesmo criar o seu Jardim do Éden. Na sua casa, na sua igreja, aonde você estiver. Mas você precisa criar esse ambiente. É um ambiente. O Éden é um ambiente. É um ambiente de glória. Prepara um ambiente para você viver a glória de Deus na terra. Você vai viver a glória de Deus na terra. Você vai ver Deus manifestando para você. Você vai ver o Senhor descendo aonde você está. Mas você precisa entender que é o ambiente que faz isso. Então, nós lemos aqui alguns textos da palavra. E para nós encerrar, eu preciso ler aqui outro texto aqui. No livro de Hebreus, capítulo de número 6. Não, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. O Espírito Santo falou algo comigo esses dias que mudou até assim a minha vida, a minha maneira de pensar. Eu quero falar para vocês aqui uma coisa. Antes de eu ler o texto aqui, eu quero falar para vocês aqui uma coisa. O Espírito Santo me falou algo esses dias sobre a fé. Você uma pergunta que eu fiz para ele. Talvez você também já fez essa pergunta. Vou procurar aqui, irmãos. Hebreus 11.
Uma pergunta que eu fiz para o Espírito Santo, e ele me deu uma resposta. Qual foi a pergunta que eu fiz para o Espírito Santo? Eu fiz a seguinte pergunta para o Espírito Santo, que no Velho Testamento não tinha fé. No Velho Testamento você não vê a palavra fé. E como é que tudo acontecia? E o Espírito Santo me falou algo que me chamou muita atenção. O Espírito Santo ele me mostrou algo que mudou a minha maneira de crer. Você não vê a palavra fé no Velho Testamento. Só existe um texto no Velho Testamento que fala sobre a fé em Abacuque. Em Abacuque fala que o justo viverá da fé. Mas você não vê nenhum milagre acontecendo dizendo assim, e você vendo a palavra fé. Foi sobre isso que eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo. E o Espírito Santo me falou assim para mim uma coisa, que no Velho Testamento a fé estava. A fé estava lá. Né? A fé estava operando no Velho Testamento. Né? Tudo que aconteceu foi a fé. Mas não havia a palavra fé. Por quê? Porque a fé, ela passou a se manifestar no ministério, na existência, na vinda de Jesus. No livro de Hebreus vai dizer assim, que Jesus ele é o autor e consumador da fé. E o Espírito Santo me falou, mas a fé, tudo que aconteceu no Velho Testamento foi através da fé. Eu falei, mas não tem a palavra fé. Ele disse, não tem, mas foi. E ele me mostrou no livro de Hebreus a galeria dos heróis da fé. A Bíblia vai dizer que lá, Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres da fornalha do fogo, mas não tem a palavra fé. Mas lá em Hebreus vai dizer, apagaram a força do fogo pela fé. Quando Noé foi construir a arca, não tem a palavra fé no Velho Testamento, dizendo que a fé, pela fé lá, Noé construiu a arca. Lá no Velho Testamento não tem, não fala. Mas em Hebreus diz, pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, Daniel fechou a boca dos leões. Então, querido, nós precisamos depender do Espírito Santo para ter esse entendimento. Então, para você poder ter comunhão com Deus, o primeiro passo, querido, é você ter fé. Fé em quê, pastor? Na existência de Deus. Fé no Deus que você está tendo comunhão com Ele. Fé que esse Deus existe. Que não é um conto de fada. Que você não está ali falando com a parede. Que você não está ali falando com o vento. Não. Que existe algo palpável. Existe um Deus que está te ouvindo. Existe um Deus que está te vendo. Existe um Deus que está ali comungando com você. Fé. Primeiro passo é fé, querido. É crer na existência de Deus. Olha o que diz aqui Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Tá dando para você ver? Quer dizer, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Que Ele não é um conto de fada, Ele não é uma história. Não. Creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus no relacionamento, na comunhão com Ele, é você crer na existência de Deus. E uma das coisas que Deus me mostrou, uma das formas de você acreditar que você está dentro daquele quarto e Ele está ali, é a onipresença dEle. A onipresença de Deus. Estude sobre esse tema, querido. Eu quero desafiar você. Estude sobre esse tema o quanto você puder estudar. Medite nesse tema. Se alimente dele. Medita. Estuda a onipresença de Deus. Leia e releia. Leia e releia. Medite e medite no livro de Salmo 40, 139. Deixa aquelas palavras entrar em você. Deixa essas palavras fazer parte de você. E você vai entender que você está cercado pela onipresença de Deus. Que você está carregando Deus aonde você vai. Deus está com você. O privilégio, querido, de ter Deus consigo, não é só pastor, apóstolo, presbítero, obreiro, não. O privilégio de ter Deus
de ter Deus, de viver a onipresença de Deus é para todos. É para todos. Porque Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, só vai viver, de fato e de verdade, essa onipresença quem desfruta na comunhão. Quem gasta tempo com Deus e quem acredita verdadeiramente nessa comunhão. E aí, você passa da experiência de ter Deus onipresente para a manifestação da glória. Agora, a manifestação da glória é o ambiente. Amém? Então prepara um ambiente. E uma das formas muito claras de você preparar um ambiente é isso aqui, ó, louvor. Louvor. Por isso, querido, que eu oro com louvor, eu prego com louvor. Aonde eu vou, tô louvando. Né? Eu vou tomar banho, eu boto louvor no banheiro. Em casa é louvor o tempo todo, o tempo inteiro. Se você chegar na minha casa, você vai ouvir louvor. Você vai ouvir louvor. Né? Louvor. Eu uso uma caixinha de som aqui. E essa caixinha de som, ela fica ligada em casa. 24 horas. O tempo todo, lá no lugar onde eu oro, né? Eu tenho um lugar de oração onde eu oro. E lá ela fica ali o tempo todo. O tempo todo ali. Ligada, né? Com esses fundos musical, louvor. Irmão, quando eu entro lá, a presença de Deus já está ali. A glória. A presença já está em todo lugar. Mas a glória manifesta de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer aqui a todos que estão